Você já deve saber intuitivamente aí que os corpos com temperatura diferentes trocam calor. Mas calma, fique aqui agora para entender a equação fundamental da calorimetria com Suquita. Então é o seguinte, lá na ondulatória a gente tem a equação fundamental da ondulatória, mas aqui na calorimetria a gente também tem uma equação que vai embasar tudo que a gente vem vendo aqui em relação a trocas de calor entre corpos, e a equação fundamental da calorimetria. Mas antes, bora lembrar rapidinho que essas trocas de calor, como elas acontecem. A gente sabe que um corpo ele pode receber calor, ou seja, o que seria um receber calor? Seria ganhar energia térmica. E aí vai acontecer o quê? A temperatura desse corpo vai aumentar. Ou esse corpo pode perder calor. O que seria perder calor nesse caso? Ele perde energia térmica e sua temperatura acaba diminuindo. Aqui a base aqui é lá a partezinha inicial daquelas trocas de calor. Inclusive, se você está misturando ainda calor e temperatura, clica aqui no card e vai logo tirar as dúvidas nesse videozinho aqui. Mas bora lá. Qual é essa equação da calorimetria? Bora destrinchar ela todinha. Lembra que a gente falou aí? Digamos que eu estou analisando a situação em que um corpo recebe uma certa quantidade de calor, ou seja, uma certa energia térmica. Essa energia aqui, ela é dada por quê? Pela massa do bloquinho, pela massa do corpo que recebeu, que trocou o calor, pelo calor específico dela, calor específico. E esse calor específico é uma constantezinha que ela é tabelada, depende do material. Se isso aqui for feito de vidro, se isso daqui for feito de um metal, enfim. Esse calor específico depende do material e vai me dizer se esse corpo troca calor com muita facilidade ou com dificuldade, ou seja, se a temperatura desse corpo varia bruscamente ou não, dependendo da quantidade de energia que ele recebe. E aqui depende também da variação de temperatura. Então, massa, calor específico e variação de temperatura. Bora falar sobre unidades. Geralmente, o calor, Q igual a mc delta T, o calor vai aparecer em caloria. E a massa, o calor específico e o delta T. A massa geralmente aparece em gramas, o calor específico em calorias por grama grau Celsius. E a variação de temperatura, que é quem? É a temperatura final menos inicial, deve aparecer em graus Celsius. E é essa equação aqui que a gente vai usar. Aqui na descrição tem um PDF com resumo, tudo explicadinho já dessa equação. Uma questãozinha para você treinar, mas não vai fazer agora não. Já já a gente vai pegar esse equacionamento e vai fazer uma questão para treinar, entender onde é que vai cada valor. Mas antes eu vou te perguntar um negócio. E o sinal? Você já fica assim, eu vou errar sinal, que física tem muito positivo e negativo, como é que isso vai acontecer? Calma, aqui a gente vai trabalhar também com algumas coisas positivas e negativas, mas tem lógica. Você não sabe que se um corpo recebe calor, qual é a tendência dele? A aumentar a sua temperatura. Se ele aumenta a sua temperatura, a temperatura final vai ser maior que a temperatura inicial. Se isso daqui acontece, digamos que a gente tem, por exemplo, 30 graus Celsius no final e 10 no inicial. Isso daqui fica um número positivo. E se a massa é um número positivo, o calor específico é um número positivo e a minha variação de temperatura é positiva, então, quando um corpo recebe calor, quer dizer que o Q vai ser positivo. E o contrário, agora o corpo perdeu calor. Perdeu calor. Se ele perde calor, sua temperatura vai diminuir. Ou seja, a temperatura diminuiu, então a temperatura final vai ser menor que a inicial. Isso quer dizer o quê? Dê valores aí. Digamos que agora a temperatura final vai ser 20 e a inicial foi 50. Veja que esse ΔT aqui acabou dando menos 30, ou seja, um valor negativo. Se a massa é um valor positivo, o calor específico é positivo, então mais com mais, e mais vezes menos vai dar um número negativo. Então, quando ele cede calor, esse Qzinho vai dar negativo.
Ok? Então, se esse Q der positivo é porque ele recebeu, se der negativo é porque ele cedeu o calor. Então, bora fazer logo a questãozinha aqui para entender de uma vez por todas como é que funciona essa equação. Para o aquecimento de 500 gramas de água, de 20 a 100 graus Celsius, utilizou-se uma fonte térmica de potência 200 calorias por segundo. Sendo o calor específico da água igual a 1 caloria por grama grau Celsius, quanto tempo demorou para esse aquecimento se o rendimento foi de 100%? Então, para eu aquecer a água, eu vou usar aqui a equação mc ΔT. Ok, então eu quero levar a água de 20 a 100 graus Celsius, eu sei o calor específico da água e eu sei a massa dela. Então, quanto de calor eu vou precisar? Eu vou precisar de 500 gramas. Veja que as unidades eu vou dar certinho em calorias. O C está em 1 caloria por grama grau Celsius e o ΔT é de 100, temperatura final 100 e o inicial 20, ou seja, o ΔT foi de 80, graus Celsius. Veja que o grau Celsius eu corto com grau Celsius, o grama eu corto com grama e vai sobrar caloria, ou seja, meu calor vai ser dado em calorias. Então, bora fazer a conta aqui. Q igual a 500 vezes 1 vezes 100 menos 20, 80. Esse nosso Q vai dar quanto? 8 vezes 5, 40, e tem uns 3 zerinhos aqui pra gente, né? 40.000 calorias. E aí, só que ele não pergunta isso, ele quer saber qual é o tempo que demorou. Ele fala bem assim, essa fonte tem uma potência de 200 calorias, ou seja, eu estou recebendo 200 calorias a cada segundo. Ou seja, se em 200 calorias eu recebo em 1 segundo, 40.000 calorias eu recebo em quantos? X, cortei esses 2 zeros, cortei esses 2 zeros, e aí esse X vai ser dado quanto? Esse X é o tempo que eu vou achar, né? Então, vai ser 400 dividido por 2 igual a 200 segundos. Gostou desse vídeo? Já deixa o like aí, lembra de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Não esquece daquele PDF que eu comentei não, e compartilha esse vídeo aí com o pessoal para entender essa equação da calorimetria.